Começa agora o Semana Tela 1, o telejornal da Rede Teia de Jornalismo produzido pelos alunos da Universidade Positivo. O Semana Tela 1 vai resumir os assuntos que tiveram destaque nos últimos dias. O planeta Terra completou essa semana a marca de 7 bilhões de habitantes. Economia subterrânea movimenta mais de 600 bilhões de reais por ano no país. No feriado de finado, os cemitérios ficaram lotados para homenagem aos mortos. Jovens do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pedem educação no campo. Meu nome é Danaê Búbalo. E eu sou Jefferson Nunes. Começa agora o Semana Tela 1. A ONU definiu a última segunda-feira, dia 31, como a data simbólica para o marco populacional. O planeta Terra atingiu um número de 7 bilhões de habitantes. Diversos países ao redor do mundo disputam o título do bebê 7 bilhões. Na sua opinião, qual que é o grande problema do mundo? O aquecimento global. Fome. Eu acho que é a violência. O mundo está virado naquilo, tem sem segurança, sem nada, guerras no Iraque, essas coisas todas que atrapalham tudo. A lista de problemas que a humanidade enfrenta não é pequena e tem mais um agravante. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População, dia 31 de outubro, o planeta Terra chegou à marca de 7 bilhões de habitantes. Uma recém-nascida em Manila, nas Filipinas, foi considerada simbolicamente o bebê número 7 bilhões. Só que esse número gera contestação. O Departamento do Censo dos Estados Unidos, por exemplo, acha que a ONU foi precipitada. Para eles, só vamos ser 7 bilhões de pessoas em abril de 2012. Só que com consenso ou não, fica uma questão importante. Será que a Terra aguenta tanta gente andando por aí? O número estimado de pessoas no mundo vem crescendo rapidamente desde que o censo começou a ser feito. Só faz 12 anos que atingimos a marca dos 6 bilhões de habitantes e 24 anos desde que nasceu o bebê dos 5 bilhões. Essa taxa de crescimento tem muito a ver com o desenvolvimento da medicina, que implica na expectativa de vida de cada um de nós. Em 1950, por exemplo, a expectativa era que vivêssemos até os 48 anos, e a média atual é de 68 anos. Em outras palavras, é cada vez mais gente vivendo por mais tempo. A distribuição irregular de pessoas pelo planeta também é um ponto muito importante. Na Ásia está a maior concentração de habitantes, de 60%. Essa taxa é impulsionada pela China e pela Índia, os países mais populosos do planeta. Só esses dois concentram 2,5 bilhões de habitantes. O continente africano vem logo em seguida, concentrando 15% da população. Os 25% que restam estão divididos nas Américas, na Europa e na Oceania. E é justamente essa distribuição desordenada de pessoas que gera tantos problemas, principalmente na questão ambiental. Em relação ao crescimento populacional, uma vez desordenado, uma das principais consequências negativas é a falta de saneamento. Uma segunda consequência negativa é a falta de gerenciamento dos resíduos sólidos de forma adequada. A poluição, não só a poluição com resíduos, mas a poluição sonora, a poluição atmosférica que isso também pode nos causar, é extremamente prejudicial. Se hoje, com 7 bilhões, já precisamos nos preocupar com os recursos disponíveis, as previsões para o futuro não são muito otimistas. A ONU espera que o mundo tenha mais de 9 bilhões de habitantes em 2050 e que vamos passar de 10 bilhões até o fim do século XXI. É importante que cada um perceba que não importa o tamanho da população, a ação individual é a que acaba fazendo a diferença. Na última quarta-feira, dia 2 de novembro, muitas pessoas foram aos cemitérios para homenagear parentes e amigos falecidos. E você, tem o hábito de ir ao cemitério no dia de finados? Só de pensar em ir ao cemitério, muita gente sente arrepios e não gosta da ideia. Mas todo ano, no dia 2 de novembro, várias pessoas vão ao local para visitar e rezar por entes queridos que já faleceram. O dia existe desde o ano 998 d.C., introduzido por Santo Odilon, que determinou que todos os monges rezassem pelos mortos. A tradição de honrar os que já se foram é bastante antiga. Desde o século I, as pessoas rezam pelos que já partiram, e esse costume chegou ao Brasil com os portugueses, nossos colonizadores. Mas será que essa celebração do Dia de Finados ainda continua tão forte como antes? Comemoro, mas eu não tenho costume de ir ao cemitério, visitar. A família comemora, eu não comemoro por não comemorar apenas. Porque é um dia chamado Dia de Finados, é para adoração do corpo e não do espírito. Você tem que se alegrar quando nasce, não quando morre. Infelizmente a gente é obrigado a comemorar, porque os meus pais estão no cemitério.
Então, a obrigação é todo ano fazer uma visitinha. Esse ano, cerca de 60 vendedores ambulantes vão estar com velas e flores na porta dos cemitérios. O preço das flores mais procuradas varia de R$ 2 a R$ 25 cada. O Dia de Finados movimenta 380 mil pessoas nos cemitérios de Curitiba na semana do feriado. Segundo a Prefeitura da capital, cerca de 100 mil pessoas prestaram homenagens a parentes e amigos falecidos. Várias missas vão ser celebradas nos cemitérios até o final da semana. E no quadro Atualidades dessa semana, a Georgia Gueschwener conversou com o advogado e presidente da Comissão de Trânsito da OAB Paraná, Marcelo Araújo. Ele comenta sobre as mudanças que aconteceram na regulamentação de trânsito em Curitiba. Olá, começa agora mais um Tela 1 Atualidades. A conversa de hoje envolve algo muito importante em qualquer grande cidade, o trânsito, e passou por muitas mudanças recentes aqui em Curitiba. Elas foram tantas que fica difícil para o motorista saber, por exemplo, qual é a autoridade de trânsito da cidade. Para explicar as novidades da legislação, está aqui comigo o advogado e presidente da Comissão de Trânsito da OAB Paraná, Marcelo Araújo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Marcelo, aqui em Curitiba está acontecendo uma grande confusão, na verdade, em respeito ao trânsito, né? Exato. No que se diz respeito a esse assunto. O que aconteceu com a Diretran? O que se instalou desde o dia 16 de setembro, coincidentemente na antevéspera da Semana Nacional de Trânsito, que é comemorada todo ano de 18 a 25 de setembro, saiu uma decisão no Tribunal de Justiça decorrente de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi intentada em 1996. Essa ação, na época, ela tinha a finalidade de discutir as multas que eram aplicadas a ônibus e bicicletas que utilizavam a canaleta dos ônibus expressos. Com o Código de Trânsito isso mudou e os municípios passaram não só a ter a possibilidade, mas a obrigação de criar seus órgãos executivos municipais, que em Curitiba foi uma atividade que passou a ser assumida pela URBS, que é uma economia mista. E esse número de acidentes de trânsito, ele aumentou agora com a saída da Diretran, do comando da fiscalização? O comportamento das pessoas se alterou muito. Primeiro, foi colocada em xeque a autoridade do agente municipal, que em princípio por essa decisão não pode fazer autuações. O próprio Poder Executivo avocasse para si essa responsabilidade e daí pudesse conveniar tanto com o Detran quanto com a Polícia Militar, para que o policial militar, investido dessa atribuição, não apenas para infrações estaduais e infrações municipais, pudesse autuar. O Código de Trânsito, ele quando previu a inclusão do município no sistema, ele diferenciou quais são as atribuições do Estado e do município, sem que com isso haja uma hierarquia. Até a Prefeitura ela anunciou em nota oficial que o BPTran estaria responsável por essa fiscalização. Então, eles não estão multando nesse momento? Estão multando mesmo as infrações municipais devido a essa delegação que houve. O que não pode, por exemplo, é um agente municipal ver uma infração e avisar o policial que viu. Aliás, avisar para que o policial faça uma autuação sem ver. Então, a Polícia Militar hoje, ela tem essa atribuição. Como já havia antes, só que antes conveniado com a Diretran, com a URBS Diretran. Hoje conveniado com a Prefeitura. O policial militar pode promover autuações tanto municipais quanto estaduais. Então tá certo, muito obrigada pela participação, Marcelo. Obrigado a vocês pela oportunidade. E na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Na última quinta-feira, o prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, anunciou Marcelo Araújo como novo secretário de Trânsito. Ele deve começar a trabalhar na preparação do novo órgão. A criação da nova secretaria ainda depende da aprovação da Câmara dos Vereadores. E no próximo bloco, jovens do Movimento Sem Terra reivindicam educação no campo. E entenda o que é economia subterrânea, modalidade que vem ganhando espaço no país. O Semana Tela 1 volta já.